Fala galera, aqui é o Marcos da MSC Prevenção e Emergência. Hoje nós estamos aqui novamente com o Everton, que vai contar aqui sobre o projeto dele, as particularidades, como funciona no dia a dia. Everton, comente conosco o seu projeto frente ao bullying, como funciona? É, o jiu-jitsu ele tem uma disposição como ferramenta, além das competições, que é o carro-chefe. Né? Não digo o carro-chefe, é o que chama atenção, né? É como, por exemplo, você parar para pensar aí na Coca-Cola. Se eu falasse para você aqui, eu devia ter perguntado para você, pensa no refrigerante. Provavelmente você diria Coca-Cola. Né? Apesar de existir seu Guaraná, Fanta, mas provavelmente você diria Coca-Cola. Podíamos até cortar aqui, fazer uma edição, mas para deixar mais fluente, que a galera sabe que é assim, pensa num refrigerante, a Coca-Cola. Mas a gente não para de ver a Coca-Cola se pronunciar no, no marketing digital. Né? Isso desde a época que marketing digital era aquela TV de tubo, estava a Coca-Cola ali. Desde a época que a divulgação era em um outdoor, era em banners, a Coca-Cola estava ali, se mantendo na cabeça do consumidor. E com o marketing digital, isso saiu dos papéis e veio para as telas. Né? É uma tela, né? A galera às vezes olha, é um banner, papel, não, isso aqui uma, é um digital que você troca a imagem à medida que você quer. Celular, o tempo todo você abre aqui, tem um monte de informação. E as competições para o jiu-jitsu, ela vem nesse sentido. Uma grande divulgação que o esporte jiu-jitsu precisa ter para que ele, inclusive, ganhe a atenção e a curiosidade das pessoas em busca da prática. E só que e isso é apresentado através das competições. Só que as competições representam um percentual muito pequeno do todo praticante. Percentual muito pequeno. A maior parte está por outras razões. E aí é onde que a gente começa a falar quais outras razões. É onde a ferramenta jiu-jitsu trabalha e se dispõe a questões como bullying, por exemplo. Tem uma representatividade muito grande nesse problema social. Porque no bullying você tem três opções. Você tem o que está sofrendo bullying, você tem o que está aplicando, né, cometendo o bullying, e você tem um que está só vendo. E o jiu-jitsu ele consegue se pronunciar nos três ambientes. Naquele que está sofrendo, através de um desenvolvimento físico, autoestima, coragem, posicionamento, postura, para não sofrer para não sofrer o bullying, porque muitas das vezes é o menor do grupo, é aquele que é acanhado, é aquele que não se expressa porque tem certo medo, e aí e aí vem o malvadão lá e começa em cima dele, tira onda para se pronunciar como o bom do jogo, né? Então você perceba que esse que está sofrendo o bullying é uma coisa que inevitavelmente em outros momentos da vida também lhe fariam muito mal. Naquele momento ele é refletido na exposição que ele fica diante do malvadão. O cara que também, quando crescer, ele não vai ter posicionamento nem no trabalho. Então vai ser ele sofrer a música O tempo todo, em todo quanto é ambiente. Tá no trânsito, tá num relacionamento amoroso, tá dentro da família. Não, onde ele tá é o cara que tá. assim, inseguro. E isso você começa a trabalhar desde cedo. Então, o jiu-jitsu ele vai trabalhar isso no contexto daquele que está sofrendo. Mas ele também vai trabalhar o contexto do que está aplicando. Como? Você ensina aquele que está sofrendo a ir lá e dar um bom couro nele. Não. Porque não é essa a questão. A maior parte das vezes quem está aplicando o bullying não é que ele é malvadão. É que ele também é inseguro. É que ele também tem a autoestima baixa. E ele tenta refutar isso mostrando para si mesmo que ele pode é, tirar uma zoeira com um ali, bater no outro lá, empurrar não sei quem aqui, falar mais alto. Você percebe que muitas vezes ele vai no mais fraco.
ele vai no mais fraco. E isso traz problemas também para o futuro, e problemas sociais terríveis, porque às vezes ele é exposto a um ambiente de, você não tem um tênis que você quer, você não tem um celular que você quer, vai toma, pega de alguém. E somado a esse espírito de agressividade que o que a Preco Bullying faz, ele cresce e ele começa a olhar, às vezes, em alguém na rua que está aparentemente mais suscetível, ele vai lá e rouba. Ele se relaciona com, tem relacionamentos íntimos com mulher que ele enxerga fraqueza para que ele possa dominar e bater e agredir e mandar e desmandar. Então tá tudo muito ligado. Ou seja, né, trabalhando o bullying, você não resolve só um cenário, né? Você consegue entrar em várias questões. Resolve várias questões. Aí o terceiro caso, aquele que só está observando. O mal cresce por falta de posicionamento do bem. Não existe escuridão, dizem. Dizem que existe ausência de luz. Quando você tira a luz do ambiente, fica a escuridão. Então, quando você está em um cenário que a injustiça acontece e aqueles que veem fazem vista grossa, faz de conta que não está vendo e não se manifesta, aquilo tende a crescer. Aquilo tende a crescer. Não tem ninguém se posicionando contra. Não tem ninguém dizendo assim, isso aqui não, não, isso está errado. Aí ele, o malvadão, né, o brabão, vai vir para cima. Aí na hora que ele vem para cima, junta mais dois, três, fala, não, ele está certo. Eu tenho uma experiência ali perto da escola BJJ House. Eu estava trabalhando na frente, mexendo algumas coisas lá da parte de manutenção. E aí um rapaz passou a rua, olhando assim para trás e falou assim para mim, o cara roubando os fios ali, meu, na cara dura, essa hora, 9 horas da manhã. Eu, como assim? Ele falou ali, ó, na frente do Mega Esfirra. O Mega Esfirra é um dos parceiros nossos lá, com a vizinhança solidária, né? Deixa eu dar uma olhada, né? Eu realmente lá andei, fui dar uma olhada e tá lá, o cara com a faquinha cortando. O que você tá fazendo aí? Não é da sua conta. Ele é da minha conta sim. Ele falou, aqui é seu? Eu falei, aqui é meu. Eu moro no bairro. Se eu moro no bairro, aqui é meu. Aí ele já olhou para mim, começou a retrucar. Nisso estava vindo outro rapaz, o rapaz viu, que era vizinho lá também, se pronunciou também, falou, não, você não pode fazer isso não, você está errado. Aí veio um outro de moto e parou e olhou e falou, e ainda ficar retrucando aí, tá reclamando do quê, meu? Você está errado. Na hora ele olhou assim, três, ele soltou o fio e ó, a faquinha que ele estava na mão, ele uma faquinha cortando, quer dizer, existe um risco. Ah, não, eu não vou lá porque ele pode. O que aconteceria? Ele ia cortar aquele fio, ele ia levar embora, ele ia entender que ninguém vai afrontar ele, porque ele retruca, que ele é o cara, e mais tarde ele vem, não tem um fio para roubar na rua, ele pula o muro da tua casa e vai roubar dentro da tua casa. Mas quando ele percebe que naquele ambiente tem pessoas que se movem contra o erro, fala assim, oh, não pode não, está errado. Não, não, não é desse jeito não, deixa ele. E aí ele já olha assim e fala, peraí, o lugar aqui é diferente. As pessoas aqui, eles se pronunciam contra o meu roubo, né? E aí ele evita, você acha que ele vai ficar ponhando a cara lá? E isso é desenvolvido num processo ali de bullying. Porque você tem aquele que está vendo. Então ele pode olhar assim e falar, tá vendo aquele que está sofrendo bullying? Ele fala, oh, não faz isso com ele não. Não, ele é gente boa. Por que você vai fazer isso com ele? Só porque ele está quietinho aí? Não, não vai fazer isso não. Aí o malvadão, o brabão, né? Que não é um brabão, que também está sofrendo alguma dificuldade, aí chega um outro e fala, você não pode não. Por que você tá fazendo isso, meu? Você é mó gente boa. Aí já chega um outro, mas você é mó gente boa, ficar zoando o menino aí, pô. Faz isso não. E aí você começa a trazer para o ambiente algo muito mais produtivo. Dentro de sala de aula hoje, nós temos muitas vezes lá 40, 50 crianças dentro da sala, trabalhando, né, fazendo atividade. Dentro de erros e acertos, nós temos um combinado. Nada que eu fale com o Marcos é para humilhar o Marcos. Se eu corrijo o Marcos, eu não estou querendo humilhar o Marcos. Eu estou ajudando o Marcos a corrigir um erro, porque erros têm consequência, e a consequência de fazer errado é consequência ruim, porque você tem consequências boas.
você faz tudo certinho, você tem consequências boas. Mas falar do que você fez certo, bater palma pro seu acerto, todo mundo gosta. O ego, né, é fácil. Todo mundo vendo, ó, todo mundo te aplaudindo, né? O Marcos foi fazer um exercício, parabéns pro Marcos, todo mundo te aplaude. Enche o peito. Né? Isso é gostoso. Né? E isso traz uma consequência positiva aos seus acertos. Mas os seus erros também te trazem consequências, mas são consequências negativas. E a gente fala isso dentro de sala. Não é castigo, é consequência. Você tem consequências positivas em cima dos acertos e tem consequências negativas em cima dos erros. Então, quando você erra e eu te corrijo, eu estou sendo seu parceiro, seu amigo, seu colega, estou te ajudando a corrigir um erro que, consequentemente, te traria problemas, mas se você corrigir, vai te trazer vantagem. Além de que os outros também vão perceber que aquilo é um erro e em si mesmos vão começar a se corrigir. Sem olhar para o Marcos e falar, o Marcos errou, o Marcos é isso, o Marcos é aquilo. Eles vão olhar para você e falar assim, poxa, entendi, o Marcos fez isso errado, ele vai corrigir, mas e eu? Eu também um dia fiz isso. Porque nós somos um grupo, nós somos um coletivo. E no coletivo você cresce e desenvolve muito mais do que no individual. Então, quando hoje eu chamo a atenção de uma criança, os outros simplesmente ouvem e eu olho pro olhar de muitos, assim, principalmente os mais velhos, os mais novos, às vezes até olha assim, dá um risadinha de canto de boca. A gente fala assim, por que você tá rindo? Ah, porque isso chamou a atenção dele. Então, mas eu chamei a atenção dele para que ele possa se corrigir, para que você possa aprender com o erro dele para você não fazer. Mas não é a razão de você ficar rindo do seu colega, né, com os mais novos. Mas a maior parte, né, dos mais que já estão com a gente há mais de um ano, você está falando com o Marcos e você percebe eles assim, ó, pensando. Eles estão usando da experiência do Marcos a própria vida. Isso é uma criança, meu, de menos de 10 anos de idade. Então, quer dizer, você tá ensinando ele ali, inclusive, não cometer bullying. Por quê? Porque o bullying é aquela gozação que alguém faz quando é advertido e alguém fala, o professor chama a sua atenção, o professor toda hora fala. Verdade. O bullying começa ali, é um bullying pequeno, né? Começa achando que não tem problema, que pode chegar na fase adulta. Né? Brincadeiras. Eu tenho um apelido, meu apelido é Shrek. Né? E eu falo que é por causa da beleza. Né? Não falo que é por causa da orelha, eu falo que é por causa da beleza. E aí as crianças me dão risada. Eu falo desse jeito, às vezes eles perguntam, como o senhor está? Como o senhor está, professor? Eu falo, bom e bonito. Aí eles dão risada. Né? Então a gente faz algumas brincadeiras, alguma sacada, tira barato com um, aí um. Isso aqui é sempre assim. Entendam o limite do que é ser divertido, saudável, trazer um ambiente leve para todos, brincarem, se comunicarem, mas peraí, tudo tem um limite. Se o limite do Marcos é 3, eu vou até 3. Se o limite do Everton é 8, chegar no 8 com o Everton não tem problema. Cada pessoa. É. Sabendo respeitar a todos, dentro de um processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Então isso acontece dentro de uma sala diariamente. A cada treino é uma experiência. Cada treino é algo que a gente traz além da parte física. Porque a parte física de uma criança está se desenvolvendo naturalmente. Ele é uma bomba atômica produzindo energia para crescer ossos. Então, simplesmente pelo fato deles estarem em uma atividade física que tenha cadência, isso já desenvolve eles. Isso já vai trabalhar a parte muscular, a parte cardiorrespiratória, isso já vai trabalhar a coordenação motora, consciência corporal. Acontece de maneira natural e comum. Claro, precisa entender e ter direcionamento nas atividades que você faz para poder conectar o que é o esporte, que é o jiu-jitsu. Fazendo isso com consciência, o desenvolvimento físico vai de maneira muito natural. Mas e o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento emocional? Tem que ter esse olhar, tem que ter essa característica. Cuidar de dentro para fora, né? Para que ele possa, naquele momento de maior relevância da vida dele, da construção do indivíduo, do cidadão, ele possa aprender essas coisas. E o projeto anti-bullying, ele pega estas questões sem a relação direta com graduação, sem a relação direta com uniformização, isso pode ser algo que o cliente, o pai, o responsável, o aluno, ele se, ele se pronuncia por si só e fala assim, poxa, eu quero me aprofundar, eu quero treinar semanalmente, eu quero ter uma rotina,
eu quero me desenvolver, porque eu entendi que isso realmente é muito válido para mim, para minha construção, né? Existem lugares, países no mundo hoje que usam isso como matéria escolar, porque eles entendem que isso numa rotina soma demais. Mas aqui não é, aqui é uma escolha do pai. Mas para ele não ficar afastado dessa percepção, então existe esse projeto, que a gente faz essa entrega individualizada, né? Com todo o material que o jiu-jitsu tem para ser entregue, mas de uma maneira resumida, focada no anti-bullying. Então, são palestras com psicólogo, são encontros com os pais, uma compreensão clara do como o lar vem se posicionando no desenvolvimento psicológico e emocional dessa criança, o que é a fala do pai, qual que é a fala da mãe, porque pai e mãe não nasce pronto, ele se constrói junto com a criança. Se você teve seu primeiro filho, você sabia ser pai? Não tem como. É um Você, negócio que você vai aprendendo, né? você Cada aprende a dia. ser pai. No passado, tinha os padrinhos. O meu padrinho era uma pessoa que já tinha quase 50 anos de idade. Então, a minha mãe, na defasagem de experiência dela sobre como criar, educar, conversar com uma criança, às vezes conversava lá com meu padrinho. Ah, acontecendo isso, meu padrinho. Calma, filho, ó, tem isso. Ele tinha uma experiência já de De vida, vida para poder filhos. passar. Hoje em dia, o padrinho da criança, quando tem, né? O É, padrinho está ligado a uma questão mais. afetiva. É, não, o padrinho é religião, né? Tá lá na igreja católica, lá, o padrinho do meu filho. Então, isso se perdeu muito. Alguns falam mais nesse laço de amizade afetiva, e por ser laço de amizade, o cara chama o brother dele para poder ser padrinho do Que filho. muitas vezes não tem filho nenhum E também. também não tem filho nenhum, Aí que no vai. final de semana tá tomando É, uma cerveja, tá fazendo zoeira com ele lá e aí Ah, ele é acaba. meu brother, ele vai ser o padrinho do meu filho. Está ensinando a mesma coisa que ele como pai, ou seja, nada. É, Não aprendeu a ser pai. isso é verdade. Como que ele está instruindo? Né? E como que essa criança se desenvolve? Então, nesse projeto, coisas como essas têm que ser conversadas. E aí, quando a gente falou, poxa, eu tenho que conversar com a família, não é realmente, porque essa criança um dia vai ser o pai de família. Quais são os problemas do pai de família? Aí a gente olha para os pais hoje em dia, você percebe vários problemas. Você olha com a mãe, você percebe vários problemas, várias dificuldades que impactam na família, mas também tem seu peso individual. E a gente falou, a mulher, o peso individual, segurança, defesa pessoal, a mulher se posicionar de maneira adequada a se defender, a se preservar de agressores, de assédios, de abusos, porque essa mulher também já foi uma criança e às vezes ela não foi trabalhada isso de maneira adequada, e ela cresceu, ficou adulta e ela passou a enfrentar problemas sociais que a sua infância não a preparou e aí hoje ela é impactada de uma maneira diferente. Então, quer dizer, não dá para você falar com essa mulher que nem uma criança. Tem que falar nela como mulher, o que passou, passou. O processo cognitivo você até pode pontuar, mas não dá mais para falar com ela como uma criança. Então, você tem que tratar o problema real, que é muito maior, muito mais danoso, e você tem que tratar ele. E aí entra dentro desse projeto a defesa pessoal para mulheres, que também tem uma psicóloga, que também tem um agente da segurança pública para poder estar palestrando, fazendo um canal direto para situações de violência, de abuso, Certo. além da parte física, para ela também desenvolver autoestima, saber se posicionar em São várias defesa. situações, né, que vai ter que ser trabalhado para ela conseguir aí desenvolver melhor, né? Exato. E fechou lá no homem. Aí você olha para ela e fala, peraí, mas e o homem? E o homem? Ah, não, o homem não precisa. Precisa. Os maiores índices de suicídio, um dos não, o maior índice de suicídio social que existe é homem. É engraçado que É ninguém homem. comenta, né? Ninguém fala. Eu, dentro da escola, na semana passada, tive um caso. Pai de um aluno. Ou ele foi lá e se matriculou na semana, no sábado o pai foi meteu suicídio. Fora isso, já tem outro caso, já de homem mais velho, que o pai também se suicidou. E você começa a olhar, você começa a achar vários casos bem perto de você. Que o próprio homem, ele trata como assim, eu conversando com o rapaz lá, meu pai suicidou. Os caras olham isso daí como algo que. Não, mas por que chegou àquele ponto? Então você também tem que começar a conversar com os homens. Também você tem que começar a conversar com os homens. Melhorar essa saúde É, mental aí, né? tem uma situação aí, surgiu essa semana aí, de um ator aí que está organizando um evento
É, a Forja, como que é? Esqueci o nome do evento. Dá pra gente dar uma olhada aí na edição. Mas ele se pronunciou para poder fazer uma reunião de homens. Nós estamos detonando, cara. Porque quando você pega para falar desse tema, sobre os homens, aí vem as narrativas em cima, e, ó, é machismo, é nessa discussão que as mulheres estão sendo violentadas. E você olha a construção do tema do cara, não tem nada a ver com isso. Está ele falando de Deus, dos valores que um homem precisa ter, da relação eh, de, de, de acolhimento, de provedor, de exemplo da família, de representação de exemplo aos filhos, ao filho aprender com ele o que é o exemplo de um homem, a filha aprender com ele o exemplo de que é o marido que ela vai buscar quando ela estiver mais velha, para não pegar qualquer menino aí só porque tá em cima de uma motinha, que a gente vê um monte de menina hoje brilhando o olho porque passou um molecão lá de 15 anos com a motinha, estourando rotação nela, O escapamento lá. estourando. Aí você fala, qual é o futuro dessa menina? E lá, você não pode ser preconceituoso. Gente, não é preconceituoso. Isso da época que, se eu soubesse que alguém estava na maconha, a perspectiva dele ir para a farinha, dele ir para o crack, era muito grande. Ele acaba piorando, né? Não, hoje é normal. O menino ele tem que viver a vida dele. Né? As pessoas confundem o viver como ter que fazer alguma coisa errada, né? O viver, na verdade, é você se desenvolver, crescer, trabalha, estuda, ter família, né? O viver é você ter um futuro a agregar, né? Tanto para você quanto para quem está do seu lado. E para o pequeno que futuramente vem, né? E essa questão que você comentou é verdade, porque às vezes o cara muitas vezes ele tem a família, mas ele não aprendeu nem a se proteger, nem a se cuidar. E aí torna um ambiente todo familiar inseguro também, né? Porque ele não consegue passar segurança para a esposa, para o filho, e aí o filho começa, essa insegurança reflete no dia a dia. É importante cuidar, né, dessa parte, o homem saber se posicionar também para defender a família. Você vê casais hoje não se casar, e você fala assim, vai casar? Se não der certo, separa. Quando você já se dispõe a uma relação, e se não der certo, é só largar, qual que é o índice de entrega que você tem para essa relação? O homem tem que ter essa consciência. E a gente conversa sobre isso com crianças dentro de sala, com os adolescentes. Não com as crianças de maneira muito mais tranquila, mas com adolescentes a gente faz já de maneira clara. Sabe aquela menininha bonita lá da escola que você fica olhando? Aí os meninos olham assim, você fala, você lembrou dela, né? E chegou nessa fase, todo menino, toda menina já tem aquele príncipe encantado, aquela princesa que ele vê lá na escola. É verdade. Todos já têm. E aí, quando você solta uma brincadeira dessa, o cérebro ele é automático. Ela sabe aquela menininha bonita que você ficou olhando na escola? Você não precisa falar o nome. O cérebro do adolescente já dá o gatilho, fala, é a Mariazinha. Aí ele olha assim pra você e fala, você lembrou dela, né? Tá vendo? É o seguinte, meu. Quem vai pagar o açaí dela? Vai pegar o dinheiro do pai para levar a sua mãe, a sua namoradinha para poder tomar um açaí? É Como verdade. que vai ser? Como que você vai conquistar ela? O que você vai ofertar para ela? Para você poder conquistar o coração dela? Para ela poder aceitar dar um beijinho em você? E aí você entra nessa conversação. E qual que é? E aí, a partir disso, você vai se relacionar com a ideia de que se não der certo, separa, qual que é a sua entrega? E aí a gente fala, não, você tem que ter uma entrega, querido. E aquela menina ali, ó, ela é o tesouro do papai dela, é o tesouro da mamãe dela. Em algum momento, você vai chegar lá na família e falar assim, deixa que agora eu cuido. Você já pensou no tamanho da sua responsabilidade? Agora ela está sobre o seu zelo. Você quem tem que guardar e cuidar. Mas ela também pode trabalhar. É óbvio que pode. Ela pode trabalhar, ela pode estudar, tudo o que ela quiser. Mas você é o homem dela. Você é a pessoa que ela confia que em uma situação de crise, de dificuldade, de risco, você vai entrar na frente e vai falar, deixa que eu te protejo. Ela vai ficar toda. Ela vai ficar, vai falar, nossa, esse realmente é meu príncipe encantado. É verdade. É um assunto complexo no dia de hoje, né? Tem uma narrativa que vai pegar isso aqui, vai fazer corte, vai falar lá o machismo dentro do jiu-jitsu. Então não entende. Patriarcado, vai vir com todas as narrativas. Você escolhe o que você quer viver na sua vida. O pai de uma menina vai escolher se ele quer um namorado para a filha dele nesses parâmetros,
Ou se ele tem um molecão de 15 Uma anos que tá motinha fazendo lá, tá aí no meio da rua com a motinha. e 2 bota horas a da esposa manhã, também atrapalhando todo mundo que tá dormindo, que vai acordar no outro dia 5 horas, vai trabalhar. Ele não, ele tá na bagunça. Quando deu 7 horas, ele chegou em casa, dorme até 2 horas, acorda que a comida pronta, reclama com a mãe que aquela comida ele não gosta. É complicado. Alguém fala mais grosso com ele, ele fala assim: olha do jeito que você fala, tá com respeito. Ele não lembra do respeito 2 horas da manhã quando ele tava dando ratatatá com a moto. Ele não lembra. Então, Que o respeito barulho, que ele quer para ele, quando alguém vai falar com ele não dá um pino quando ele tá 2 horas da manhã fazendo, barulho, né? falando a moto. Para as pessoas que estão dormindo para trabalhar no dia seguinte para poder fazer essa roda do girar. E o jiu-jitsu, assim, em relação à concentração, desenvolvimento de um processo cognitivo, como que ele desenvolve? Na criança, no adulto? Com a criança, o que a gente tem que entender são as fases, né? Por isso que dentro do nosso currículo hoje, nós temos 2 psicólogas diretamente ligadas à construção do currículo. Tem a metodologia. Metodologia é assim, tá? Você vai ensinar jiu-jitsu, mas como que você vai ensinar? Você vai assistir o campeonato no final de semana e vai ensinar aquela técnica na semana? Qual que é o processo que você utiliza para construir o conhecimento em torno da luta jiu-jitsu? A luta começa em pé, então tem que começar em pé o processo. Depois que derrubou, o que que acontece? E aí você pega dali, você dá continuidade, tá? Você aprendeu em pé, você aprendeu a derrubar, mas foi você que derrubou? Foi você que caiu? E se você que caiu? E se é você que derrubou? O que que você faz agora? Fechou um pequeno ciclo ali de possibilidade de combate. Já que o jiu-jitsu ele faz a entrega de graduação, e graduação está diretamente ligado ao seu status profissional, o cara, quando amarra a faixa preta, ele logo fala: agora eu sou professor. Não é. Muitos falam que é. Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, então ele acha que ele já é professor. Comprando essa narrativa, como que ele chegou à faixa preta? Ele chegou pegando o primeiro grau da faixa branca, segundo grau, terceiro grau, quarto grau da faixa branca, trocou de faixa e por aí vai. Então, já que existe esse peso de profissional, de status profissional em cima de um graduado, então, em cima desse ciclo de aprendizado, luta em pé, luta de chão, é você que está caído, é você que derrubou, tem que ter uma avaliação para poder entender o quanto realmente aprendeu, para poder dizer se você vai avançar no processo, se você vai ganhar um grauzinho, e quantos grauzinhos, quantas frequências, quanto de aprendizado precisa ter para você poder avançar. Lembrando que não é só técnico, psicológico, tem emocional. O que é que pauta isso? Código de conduta. Existe, dentro da tradição, você pedir licença para entrar, pedir licença para sair, amarrar a faixa assim, assim, assado, não pisar descalço fora do tatame. Existem regrinhas. Igual todo lar tem, igual todo ambiente tem. E, às vezes, o próprio código de conduta da escola. A escola tem código de conduta. Então, é aquilo que direciona a organização da disciplina do aluno. Então, ele atendeu tudo aquilo ali, ele vai recebendo um grauzinho, e ele vai avançando, e ele vai progredindo. E aí, dentro desse processo, dessa metodologia, você vem lá e cria um currículo. E o currículo é para atender criança de 1 ano a 3 anos. Como que a criança de 1 ano a 3 anos entende o que você está transmitindo? Dentro da nossa escola, essa transmissão ela vem por segurança. É a questão de quem dá comida e quem limpa a sujeira. Pai e mãe. E aí você entende que por esta segurança ele aprende por espelhamento. Ele olha o que o pai está fazendo e ele copia. Então você traz para dentro da sala o pai junto com a criança para ser o espelho, para ser o exemplo. E aí você olha para a criança e você fala: o que essa criança tem que desenvolver nesse período? Tem que desenvolver equilíbrio, coordenação motora fina, então ele tem que pegar uma bolinha com a ponta do dedo, tem que passar por cima da cabeça, tem que entregar do outro lado, encaixar exatamente aqui em cima para não deixar cair, ele tem que se deslocar lateral para poder criar equilíbrio. Não é brincar, tem todo um know-how, tem um porquê. Um motivo do porquê que está acontecendo as coisas, né? Tem um porquê. Então você vai fazer um circuito, não é para suar, é para ensinar ele a se movimentar o corpo. A gente tem os colchões que a gente coloca para treino de queda. E se você vai treinar muitas repetições de queda, para quem é profissional já sai dolorido. Para quem é iniciante nunca mais volta. Então tem os colchões. Aí você coloca a criança em cima do colchão
e balança. A criança treina isso aqui, ó, o equilíbrio. E essa Isso numa criança de 1 a parte, 3 anos. Aí quando você fala de 4 a 6, vem a pergunta. E a criança de 4 a 6, como que ela se desenvolve? O que que ela está desenvolvendo? O que que ela está precisando desenvolver? E o de 7 a 10? Aí quem fala isso para mim? É eu, que treinei jiu-jitsu fazendo treino de posição. Eu estudo sobre isso, mas eu não sou profissional disso. Por isso que eu falei, tenho 2 psicólogas trabalhando. Uma é uma psicopedagoga, que ela olha com base acadêmica sobre o que essa criança está desenvolvendo de maneira natural dentro naquele momento da vida dela e como que a gente conecta o jiu-jitsu para ensinar aquilo, para reforçar aquilo, para fazer aquilo ter realmente um desenvolvimento máximo possível ali dentro daquela fase. Aí a psicopedagoga tá ali. Tá, você vai ensinar Milok, mas por que que você vai fazer esse movimento? Porque qual é o jeito de conversar? Qual que é a maneira que ela entende a sua pronúncia? Aí você vai conectando. Só que tem aquelas crianças que às vezes não conseguem se conectar por alguma situação específica, uma situação clínica. Aí tem a outra psicóloga que fala: percebi que Zeferino está um pouco atrasado dentro desse processo. E aí essa psicóloga ela entra fazendo avaliações diretas com esse aluno, chama o pai e fala: percebi que Zeferino está um pouco atrasado no desenvolvimento cognitivo, coordenação motora, conforme as outras crianças. Recomendo que seja feita uma avaliação, procure médico, então vai buscar entender mais, de maneira mais profunda, o que está acontecendo com aquela criança. Às vezes você acha um problema realmente de fator neurológico, e às vezes você acha um celular. olha Que só. a criança fica 4, 5 horas na frente do celular e aquilo está impactando. Aí você consegue chegar lá perto e falar para o pai: olha, pai, dentro dos exames, a questão é essa. E às vezes até tem pai que não quer falar que o filho tem, por exemplo, um TEA, esconde, ele se nega a aceitar que o filho tem um TEA, e o filho tem, e ele quer que. Não, não quero que vocês tratem ele assim, tem que tratar ele que nem todo mundo. Você fala: pai, mas ele não é todo mundo. Ele precisa de uma atenção especial. Então, você tem esse caso, e você tem aquele caso que a criança não tem, ela só fica realmente muito tempo no celular. E o pai fala: ah, ele deve ter autismo. Só pode ser. Aí você fala: não, ele só tem Tem que excesso tirar de o tela. celular. Olha só, hein? Tira a tela. Não, não pode ser. Eu não tenho como tirar, porque ele tem que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso aqui. A única coisa que distrai ele, quando eu tiro, ele chora. É lógico que ele chora, ele está tendo crise de abstinência. Olha só. Então, lá no infantil, você já está trabalhando isso. Mas com um olhar de fases, que é o cognitivo que você me perguntou. Que Então, bacana. você olhando cada fase, cada processo, cada momento, e se dedicando a entregar a criança com respeito àquela fase, ele se desenvolve. Ou, se não se desenvolve, você percebe um problema e já trabalha na correção do problema, para poder ir ajustando. E quando chega na vida adulta, aquilo ali está tudo muito bem resolvido. E aí os processos de crescimento e de sucesso pessoal, tá, tá tudo organizado. É só manter o ritmo, né? É engraçado, eu falando aqui com você, um outro detalhe que às vezes a gente percebe dentro dessa questão do processo cognitivo, como os pais, nessa imaturidade, que está aprendendo a ser pai, os próprios pais não têm paciência. Você, às vezes, pega o aluno fazendo o erro, e o erro é uma oportunidade enorme na vida de você poder ensinar o que é certo. E, às vezes eu estou aqui do seu lado, você é uma criança, você está tão aí, ó, tão de boa, que eu não tenho que falar nada com você. Não tenho que tratar nada com você. Nossa, como ele é lindo, maravilhoso, não dá trabalho nenhum. Mas ele é criança. Ele não pode ter desenvolvido isso sozinho. Como que ele desenvolveu isso? E aí ele chega na vida adulta, não é que ele que ele é perfeito, é que ele tinha algum problema que você foi válido para você, Olha só. né? Que foi válido. Foi legal você ver todo mundo falando que seu filho era muito educado, né? Agora, quando você pega aquele menino que não para, se parece um problema. Eu tenho que ensinar para ele que tudo tem seu lugar, tudo tem sua hora. Quando ele chega com o pai, ele precisa aprender a controlar a ansiedade, esperar a hora, ó, daqui 5 minutos. A gente tem que chegar mais cedo, daqui 5 minutos você é atendido. Ó, atrasou um pouco, vai ter que esperar. Ah, mas é 5 horas. Mas nem tudo acontece na nossa hora. Senta e espera. É dentro desse questionamento, desse problema da criança, que você tem a oportunidade de conversar, de debater, de trazer
o posicionamento, como que o mundo funciona, como que as coisas acontecem. Então, o erro da criança, ele é muito legal para você poder ensinar. É onde E aí ela tem casos dentro de sala que a criança erra e a gente aproveita a oportunidade para instruir e colocar ela numa direção, numa reflexão, num pensamento de, poxa, minha vontade era agora sair correndo aqui, mas agora não é hora, agora é hora de eu fazer reverência, agora é hora de esperar. Eu tenho que controlar minha vontade de conversar com meu amigo, que agora eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ter respeito pelo mais velho, pelo professor que está explicando. E o pai às vezes vê você fazer aquela advertência. Aí o meu filho está atrapalhando demais, eu vou tirar ele, porque o tempo todo o professor fica chamando a atenção. Mas qual é o problema em um professor chamar a atenção? E aí a criança acaba não aprendendo, Qual é o né? problema em um professor advertir o erro? É porque eu não gosto de ver chamando a atenção do meu filho. Então eu deixo ele continuar errando a vida toda, né? Ou você tira ele e ele também não aprende, e aí quem se torna esse adulto? É verdade. Então, aquele ambiente ali é um ambiente extremamente valioso para a construção dessa criança. E coisas que vão refletir lá no adulto mulher e no adulto homem, que também são pautas do projeto. Porque, às vezes, você vai ter que falar com o pai, com a mãe, na vertente de construção familiar, né, do todo, o homem pela mulher, a mulher pela criança, a criança pela mãe, a mãe pelo pai, a criança pelo pai, porque é um núcleo, pô. É, tem de Como que conexão você, com a ali, sua né? esposa, com seus filhos, cada um vive na sua individualidade dentro de um recinto? Você tem que viver pela sua esposa por você, vocês dois pelos filhos. Precisa Os ter filhos, conexão. mesmo imaturos, poxa, chegou um dia que a mãe está doente, o pai tem que ir trabalhar para trazer o ganha-pão, a mãe não tá legal, tá passando a ruimzona, tem que ficar ali na cama um pouco, você já tem uma criança ali que consegue já se posicionar dentro do lar, de maneira, a criança está ajudando a mãe. É a criança pela mãe, a criança aprendendo que, opa, minha mãe nesse momento não está bem, ela precisa de ajuda. Ah, mas cadê seu pai? Meu pai está trabalhando. Eu tenho que trabalhar, porque tudo tem que ser pago. E eu que estou aqui já tenho uma responsabilidade mínima, mesmo sendo criança, mas para ajudar nesse todo. Eu posso pegar meu prato ali e lavar, para minha mãe não ter que ficar sozinha para lavar toda a louça. E aí você vai construindo esse ambiente. Então, o projeto, ele não é jiu-jitsu. Ele não é jiu-jitsu, ele é criança, ele é mulher, ele é a esposa, ele é o pai. Né? A mulher, o homem. E de maneira individual, mas também coletiva. O projeto ele vem para poder fazer essa entrega de todas essas vertentes aí. Olhando todo esse material que a gente vive no dia a dia dentro de uma sala de jiu-jitsu. Mas às vezes, lá naquele ambiente externo, o pessoal olha só como luta, só como agarra-agarra, só como competição. Como a gente falou lá no início do vídeo, tem a sua valia, a competição. Como a Coca-Cola não para de fazer propaganda, você não pode parar de mostrar jiu-jitsu, mas o que é mostrado é o glamour, né? É o show business, é as competição, é aquele, mas não é aquilo o todo que você colhe. Né? O que você colhe ele é muito mais profundo, Vai ele muito está além, dentro né? das famílias. Entendeu? E o projeto é isso, é pegar todo esse valor e realmente colocar dentro de um ambiente para acolher famílias. Everton, para finalizarmos, gostaria de deixar uma frase para o pessoal. Se as crianças cabem o futuro, cabe a você hoje investir nele. E fica a dica, o Everton já tem esse projeto completo, com todo esse conteúdo, até mais, para atuar dentro de vários locais aí no seu estabelecimento, de repente condomínios. Vai ter aqui no descritivo Instagram, WhatsApp, para vocês conseguirem ter o contato e já verificar com ele sobre o projeto, de repente aí onde você mora, certo? Agradeço, Everton, pela presença, por ter detalhado um pouco conosco referente a esse projeto. E em breve teremos mais podcast aí. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Até mais!